E aí ele fala assim, nós já definimos que logo após as convenções com a União Brasil, que vão acontecer em agosto, nós iremos aprovar por unanimidade o desembarque completo desse governo. Eu queria até aproveitar essa fala dele para relembrar o momento em que o Ciro Nogueira disse, em abril, durante o que ele disse daquele encontro com empresários. A gente trouxe esse vídeo recentemente, mas é super pertinente nesse momento a gente trazer mais uma vez. Vamos ouvir. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu, desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%. O Lula tem um peso de 30%. Então não vai cair dele. Um presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment de um presidente. E eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico. A gente estava conversando, eu e o Ricardo, a gente estava conversando aqui, Demori, antes de iniciar o programa, e existe essa dimensão mesmo da dificuldade que eles têm de pautar o impeachment, porque quem assumiria aí seria o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, a gente sabe que é um cara muito mais, digamos assim, aceitável para aquela direita, centro-direita, talvez uma direita liberal e tal, e aí isso dificultaria os planos, sobretudo que essa gente tem para 2026. Sabe, Ricardo, eu já falei isso em outras ocasiões, eu acho que em termos semânticos é um erro chamar o Centrão, porque isso dá para eles uma premissa, uma capacidade de interlocução, de mediação, que vem ali do antigo PMDB, lembra? Que tinha algum nível, alguma capacidade de moderação e tal, e que não é o caso. Uma figura como Ciro Nogueira, cara, ele não é centrão, ele é um extremista. Ele é de extrema direita, como eu vejo hoje. Não por acaso ele esteve literalmente alinhado com todas as pautas que o bolsonarismo, o mercado financeiro, eventualmente propuseram. Mas eventualmente o partido está na base do governo, sim, mas aí tem uma questão de contenção, esse governo congressual e a forma como o governo Lula achou eventualmente para se defender de ataques mais viscerais foi conciliando com essa gente. A gente estava falando um pouco sobre isso antes da gente entrar no ar, né? Sim, há um risco de você colocar o Alckmin, fazer o impeachment do Lula e colocar o Alckmin. Por quê? Porque ele é bem aceito pela centro-direita, ele é bem aceito pelo centro político, ele pode se reeleger em 2026, porque está com a máquina na mão, se ele vira presidente, está com a máquina na mão. Então não é de interesse desse pessoal derrubar o Lula, porque se não coloca um candidato lá que vai ser muito mais palatável, além do espectro da esquerda. E tem outro aspecto, você está falando da semântica do Centrão, né? O Centrão, quando surgiu lá na Constituinte, ainda em 88, ele tinha um viés, de fato, de centro político. Mas, assim, a gente tem o Partido Progressista, que é um partido conservador, que não tem nada de progressista. A gente tem o Partido Liberal, que é um partido extremista, que não tem nada de liberal, né? Hoje em dia, tem o Partido Trabalhista Brasileiro, o antigo, né? O PTB, que... Esse também, jogo semântico é importantíssimo. Exatamente, assim, é só um nome. Do mesmo jeito que tem aquele discurso da extrema-direita que fala que o nazismo é de esquerda, porque tinha socialismo no nome do partido. Nacional Socialista. Partido Nacional Socialista. Né? Então, o que dizer para o Ciro Nogueira, que está no Partido Progressista, que é extremamente conservador? Qual é a diferença? Nenhuma entre uma coisa e outra. Então, o que a gente está vendo aí também, se sair, já vai tarde. A verdade é essa. A quantidade de deputados do PP, do União Brasil, que votam com o governo é tão pequena, e seguramente vão continuar votando com o governo, mesmo sem ministério, porque é 2 ou 3 gato pingado que votam com o governo, que o governo pode contar. Então, assim, não vai mudar. Essa correlação de forças, se sair União Brasil, e ele é arrogante, né? Foi só a gente sair lá com a Dilma, a gente desembarcou do governo, ela sofreu impeachment. Ele meio que prevê que vai acontecer a mesma coisa. Não, ele fala como se ele fosse um primeiro-ministro. Nós sustentamos o presidente no cargo. Se a gente sai, ele cai. É isso que ele está dizendo ali, né? Agora, só um parênteses também, Demori, para te passar. Existiria um ganho aí, né, cara, em termos de opinião pública, porque a gente está vendo boa parte da militância se inflamou, tá animada com esse enfrentamento que o governo está fazendo agora. Então, se por um lado tem essa dimensão que o Ricardo está colocando, talvez uma minoria de deputados, né, Ricardo? Sim. Bom, você vai sair, vai com Deus. E, por outro lado, agudizar esse enfrentamento também traduziria um ganho de popularidade para o governo Lula, como eu vejo. Não sei, queria te ouvir, Demori, sobre isso. É possível, César. A gente está ainda navegando em mares revoltos, né? Não tem como saber o efeito disso. Você tem aí um grande inimigo comum no Brasil, que é o assim chamado Centrão.
Nem a direita bolsonarista do Centrão, nem a esquerda gosta do Centrão e não gosta do Centrão também. Essa é a grande verdade. Então é por isso que esse negócio está colando muito, César. Ninguém é simpático ao Arthur Lira. Ninguém é simpático ao Hugo Motta. Eu acho que está faltando, inclusive, ainda, colar a imagem do Eduardo Cunha no Hugo Motta. Porque a gente trouxe essa informação aqui lá no ano passado. A Vivi lembra muito bem disso. Eu trouxe uma apuração no N1 mostrando que o Eduardo Cunha estava operando no gabinete da filha dele, que é deputada federal, em Brasília, né? Rolava muitos rumores e tal. Aí a gente fez uma apuração, conversou com umas fontes e falou, não, realmente, o cara tá vindo aqui de dia XY, fica no apartamento funcional da filha, tá batendo ponto em Brasília, né? Tava costurando lá com o Arthur Lira, ajudou a costurar a candidatura do Hugo Motta, o governo embarcou, porque disse que não tinha o que fazer. Vamos lembrar que o pastor Henrique Vieira fez uma candidatura pelo PSOL à esquerda para tentar virar presidente da Câmara, sabendo que não seria eleito, mas para marcar posição, assim como Marcel Van Hatten fez pela lá extrema-direita também, sabendo que não seria eleito, mas também para marcar oposição. Aliás, nós tentamos chamar todos aqui para uma entrevista, né? O pastor Henrique Vieira veio, o Hugo Motta não veio, o Van Hatten também não veio, mas a gente convidou essas pessoas enquanto candidatos à presidência da Câmara, né? Não enquanto as figuras que a gente rejeita ou admira. Agora, vai ter que se testar as águas agora, César. O que vai acontecer? Esses partidos vão desembarcar? Ora, eles já estão desembarcados, como o Ricardo falou. O governo, na questão do IOF, fez 98 votos, gente. Onde é que está o PP, o União Brasil, os Republicanos? Cadê a base? Não existe base, eles já estão desembarcados. Na verdade, eles embarcaram sem nunca ter embarcado. Esses partidos nunca embarcaram no governo. Ali as votações na Câmara sempre foram voto a voto. Uma negociação. E todas elas chantageadas com dinheiro de emenda. Venha lá, libera a emenda aqui, vem a coisa lá. Aí foi pro STF. Aí chantageia o governo para pressionar o ministro Flávio Dino para liberar a emenda. Esse jogo de gato e rato a gente está vendo desde o governo. Isso não é novidade. Então, a ver se o governo vai enfrentar de fato isso, César, e aí, falando aquelas coisas, Vivi, que a gente tem que falar aqui, que muitas vezes desagradam a nossa audiência e a nossa comunidade, mas a gente precisa alertar, ou pode vir um balde de água fria na semana que vem e o governo entregar os Correios e o Banco do Brasil para a União Brasil. Não sabemos? É possível? Pode acontecer. Então, a gente não sabe até onde vai agora uma trocação que a gente está vendo, né? Como se diz aí no esporte, uma trocação que não vai derrubar ninguém e daqui a pouco todo mundo tenta se acertar, se vai agudizar essa trocação e a gente vai ver uma disputa política em campo aberto, como a gente está vendo no começo dessa semana. Só colocar um parênteses rapidinho, Vi, perdão, mas assim, ótimo ponto, Demori, como eu vejo, aliás, central. A questão é que agora, se o governo voltar a conciliar, é importante que o governo entenda isso de uma maneira muito precisa, o custo político é mais alto ainda. Porque agora a militância se inflamou, agora isso mobilizou a nação inteira ao redor desse embate de classes que se produz nessas situações. Todo mundo está vendo que essa questão não é mais a respeito só do IF, ou a respeito de 13 ou 531 deputados, coisa que o valha. O que está em jogo aí é um modelo de sociabilidade na qual você tem camadas abastadas querendo fazer a manutenção dos seus privilégios. E camadas empobrecidas, que lutam para sobreviver. Voltar a conciliar nesse momento, Demori, não é a mesma coisa, não implica o mesmo custo político que o governo arcou no começo do processo, Vivian. Se der agora diretoria do que quer que seja, correio, etc e tal, o custo político para o governo vai ser monstruoso. Deixa eu aproveitar, então, que você trouxe esse ponto que é importante para trazer 3 fatos aqui para a gente amarrar essa discussão. O União Brasil, líder do União Brasil, criticou uma suposta falta de diálogo do governo no parlamento. Quero trazer essa fala do Efraim Filho. Então ele fala assim, fica claro que o PT não tem uma base para chamar... Ricardo. Ontem o Lula deu uma entrevista para uma emissora de televisão lá na Bahia e fez uma crítica justamente a esse aspecto do Hugo Motta. Está misturando Arthur Lira com o Hugo Motta. Não tem muita diferença, vamos combinar, né? Exato. Mas assim, fazendo crítica justamente a esse descumprimento. Foi feito um acordo, foi celebrado, o Lula falou com a Gleisi, ela estava feliz da vida, porque tinha finalmente chegado a um acordo, e 2 dias depois a coisa vira do avesso completamente. Eu entendo que nesse momento, eu vou muito nisso que o Calejão falou, se agora ceder, vai perder a própria militância, que já está insatisfeita desde o começo do governo, porque queria que o governo tivesse um rumo mais progressista. O Lula faz um governo de centro, tentando agradar todo mundo. Na verdade, desde o início do governo, esse cenário não mudou.
toda vez que tinha uma votação que era realmente importante para o governo, era negociação no varejo, era negociação de emenda, não tem um apoio da base sólido, tranquilo, garantido. Nunca teve, desde o primeiro momento do governo. Aí quando começa a chegar esses pontos mais nevrálgicos, esses projetos como o do EOF, como a própria isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, aí tudo fica mais difícil, tudo fica mais caro. A gente está vivendo um período em que o Congresso depende muito pouco do Executivo. Né? No passado, quando as emendas não eram impositivas e também quando não eram tão grandes assim, o deputado acabava dependendo um pouco mais da liberação daquela emenda, né? Ele era mais fiel aos acordos que ele fazia. Hoje em dia, tanto fez quanto tanto faz. Eu indico a emenda, ela vai cair, não importa se eu voto a favor, se eu voto contra, se eu sou oposição, se eu não sou. Além do mais, assim, a emenda impositiva, eu tenho uma visão muito clara de que ela é inconstitucional. E isso só, não sei por que isso ainda não foi discutido, mas está na hora de discutir isso também. Porque o executor do orçamento público é o executivo, é o governo federal, né? E hoje você tem praticamente 1/4 da verba discricionária, que é esse dinheiro que, entre aspas, sobra do orçamento para fazer obra, para poder fazer investimentos. 1/4 desse dinheiro está na mão do deputado, sem critério nenhum, sem acompanhamento nenhum, e ainda, né, com segredos, você não sabe quem indicou. Eu fico tentando entender qual a dificuldade de um deputado dizer fui eu que indiquei a emenda para a cidade tal, para fazer tal coisa, né? Não tem dificuldade, a não ser que você tenha má intenção, a não ser que você esteja querendo roubar. Claro. Caso contrário, não tem dificuldade em dizer fui. Aliás, deveria ser o contrário, né? Ele devia fazer propaganda que foi ele que indicou, claro. Porque, pô, eu indiquei essa grana, eu que estou mandando esse dinheiro para o hospital, para a Santa Casa da cidade X, mas não. Né? Mínimo de racionalidade, né, Ricardo? Exato. Isso é incrível. Como é que a gente pode alocar recurso público sem sequer prestar conta de, mas, Ricardo, por que você está mandando tanto recurso para essa municipalidade? Que sentido isso faz? Eu não quero ter a mínima racionalidade, eu não quero explicar nada, eu não quero botar meu nome. Bom. E se der um problema, é o executivo ainda que vai responder por isso. Porque o repasse foi mal feito, teve corrupção, é o executivo. É ou o prefeito que recebeu esse dinheiro vai responder, ou o governo federal, mas o deputado que fez a intermediação, que muitas vezes, inclusive, ficou com uma parte da grana, porque a gente sabe como é que isso funciona, vai 1 milhão, a obra superfaturada custa 1 milhão, mas na verdade ela 500 mil volta para esse deputado, não é à toa que a gente vê noticiário aí abrindo gaveta de assessor de deputado, encontrando pacotes de dinheiro de emenda parlamentar, em cofrinho, né? Inclusive o dinheiro foi devolvido, esse do cofre, né? Não foi, acho que ninguém foi reclamar. Ninguém botou a cara pra dizer, o dinheiro é meu. Ô, Vivi, agora sabe... Aqueles 4 milhões, não é isso? Isso. Junto com o Viagra, não é? Isso. Tinha Viagra ali ainda. Agora, sabe o que é incrível, Vivi, Ricardo? Vamos submeter isso, porque os liberais adoram fazer isso, à lógica da iniciativa privada. Você imagina que você vai chegar numa empresa e vai dizer o seguinte, Ricardo, o setor de compliance, que diz que você precisa ter todo um cuidado na forma como você vai se relacionar com o fornecedor. Desmonta isso aí. Não faz o menor sentido. Você pode mandar recurso para quem você quiser, pode receber presente, não precisa botar o teu nome na forma como você está alocando o recurso e tal. E além disso, esquece esse negócio de racionalidade na forma como a gente vai gastar o recurso da empresa. Você não precisa disso não. Vai lá, bota dinheiro no que você compra 10 máquinas de café. Não, mas já tem uma máquina de café que funciona bem. Não importa, cara. A gente quer justificar o gasto e depois volta um pouquinho pro teu bolso, que é isso que você tá falando. Na iniciativa privada, essa forma espúria de alocar recurso, não duraria 20 minutos, o cara seria demitido e fala, meu filho, você não entende nada do modo empresarial, passar bem, contrata alguém que é capaz de fazer uma gestão adequada de uma empresa. É assim que, de fato, o Estado brasileiro vem sendo gerido. Sim, a gente não vê uma luz no fim do túnel, isso que é o mais difícil, né? Porque o Flávio Dino parece ser essa luz no fim do túnel, quando ele vem e tenta colocar regras, porém a resistência é gigantesca. Sim. Né? E aí ele é diretamente associado ao Lula. Aparentemente, para esses deputados, tudo que o Flávio Dino faz, ele faz a mando do Lula, ele não tem personalidade, ele não tem a independência que o ministro do STF tem, né? Que inclusive que é vitalício no cargo, ou seja, ninguém pode persegui-lo, pode tirá-lo de lá, ele fica até 75 anos, até o final, e depois tem que sair. Mas não, se o Dino fez é porque o Lula mandou, então vamos nos vingar do Lula. Aí fica difícil, porque um poder age e o outro poder que sofre a vingança, né, do Congresso Nacional. Não tem muito por onde sair, não tem muito por onde correr. Mas eu espero, de fato, que o governo mantenha essa postura de enfrentamento que ele adotou a partir de agora. Isso. É preciso manter, porque você precisa ter uma base social. O governo só vai sobreviver com base social. E a base social já está cansada.
está cansada, como eu disse, desde o começo do governo, porque o Lula adotou a estratégia de fazer um governo de centro, uma coalizão ampla, para agradar todo mundo, e no fim das contas não agrada ninguém. Ninguém. Porque ele continua sem o apoio da direita, a extrema-direita nem conto. Ele continua sem o apoio da direita, continua sem o apoio do centro, continua desagradando os progressistas, porque não queriam que fosse esse modelo que tivesse sido adotado, ou seja, está todo mundo insatisfeito. Então chegou a hora de abraçar um lado. Deixa eu até aproveitar, eu vou trazer o print para a gente amarrar essa história, porque a Juliana Dalpiva está esperando para falar com a gente, mas eu quero trazer a fala do Lula, tem uma fala dele que é importante, em entrevista à TV Bahia, eu quero trazer essa arte, vou ler para vocês, já passando a bola para o Demori também amarrar esse tema. E aí o presidente fala assim, se eu não for à Suprema Corte, está falando do caso do IOF, eu não governo mais o país. Esse é o problema, cada macaco no seu galho, o presidente da República tem que governar o país. E decreto é uma coisa do presidente da República, você pode ter um decreto legislativo quando você tem uma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor, falando do aumento do IOF, sim. E está dizendo aí, se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Demore. Vivi, a gente vai ter um teste agora, final de semana, não que seja um grande termômetro, mas veja, já vai rolar uma movimentação, se eu não me engano, no vão do MASP, né, o pessoal que tem o serviço aí da movimentação, eu não sei se vai ser no sábado ou no domingo, se o pessoal puder pegar depois aí, só pra gente divulgar aqui também, vai ter um começo de alguma coisa ali, de algo que nas redes sociais a gente viu indignar muita gente. Vivi, tem coisa que historicamente no Brasil, claro, o César fez esse alerta na segunda-feira, é importante. A gente tem que cuidar para não nos esbarrar na antipolítica, né? Assim, não é que política não presta, não é isso. A saída, pelo menos eu acho, é pela política. Tem gente que acha que a saída é de outros meios. Tudo bem, eu acho que a saída é pela política. Imagino que o César também ache isso. O César na segunda-feira falou, né? A gente tem que cuidar para não dizer assim, política não presta. A Câmara não presta. Porque disso para dizer eleição não presta e dizer Bolsonaro mito é dois palitos, Vivi. A gente tem que tomar cuidado. Se política não presta, a solução vem de fora da política. É o outsider. Então, muito cuidado com isso. Berlusconismo, bolsonarismo, Milei, atenção, né? Senão quando a gente vê, a gente elege o que não deve. Agora, tem coisa que indigna a população brasileira historicamente, Vivi. Se aumentar o número de deputados. Juliana, Ricardo aqui, eu queria te perguntar o seguinte, eu tenho uma impressão muito clara em relação a essa tentativa de acabar, de destruir a delação, que é a de vingança. Já que todo mundo vai se ferrar, você vai se ferrar junto com a gente, você não vai escapar. Né? Porque, de fato, as outras provas são muito mais eloquentes, muito mais fortes do que a delação premiada do Mauro Cid. O que eu queria te perguntar é, primeiro, se você tem essa percepção de que, de fato, eles só estão querendo trazer mais um para dentro do problema, né? E de que maneira, se você acredita que essa delação vai, de fato, ser anulada, porque o inquérito está aí, falta pouco para acabar, como você mesmo mencionou, e aí envolve o pai do Mauro Cid, envolve a esposa do Mauro Cid, né? Porque os benefícios, além dos benefícios para ele, tem os benefícios para a família. Você acha que a gente vai ter novos integrantes aí dentro desse processo do golpe a partir da eliminação da delação, se ela acontecer? E também, você acha que é uma vingança dos demais réus contra o Cid, que acabou entregando todo mundo? Ricardo, excelente pergunta, né? Eu acho que, do ponto de vista legal, está demonstrado que o Cid falou sobre a colaboração premiada dele no momento em que ele não poderia fazer isso. Então, ele quebrou a confidencialidade. Do ponto de vista legal, o Cid não merece mais o benefício. Os benefícios que ele pleiteou, ele não faz mais jus como réu colaborador. Porque ele tinha que ter mantido esse sigilo. E mais, na medida em que, sei lá, fosse querer desabafar com um amigo, ele sabia que esse amigo, Luiz Eduardo Kuntz, era advogado de um dos outros réus. Que na época investigado, mas estava até preso naquele período em que eles conversaram, em um período ali, o Marcelo Câmara estava preso. Então o Cid sabia o que ele estava fazendo, e o Cid parece, né, ao longo do tempo, pela evolução dos depoimentos dele, que ele foi tentando controlar o tempo todo o que ele estava cedendo. Ele não chegou lá, peraí, eu vou abrir o jogo. Ele tentou o tempo todo poupar. Então, me parece que ele não faz jus ao benefício. Do ponto de vista legal, os benefícios do Cid precisam ser retirados. Porém, aí tem, enfim, não dá para negar que também tem questões políticas dentro disso, né? E aí, como é que isso vai ser visto lá? A sensação que eu tenho é que os ministros na primeira turma vão seguir o que o ministro Alexandre de Moraes votar, com exceção do Fux. Tendo a achar que é um 4-1, que eu acho que os demais vão acompanhar o posicionamento do Moraes. Se o Moraes resolver
tirar os benefícios do CID, quando for julgar o mérito, os ministros devem acompanhar. Eu, particularmente, pelo que eu sei até agora, eu acho que nesse momento há uma visão do Supremo de não seguir por aí, de que os ministros não tendem, neste momento, a retirar os benefícios do CID. Vão acompanhar o comportamento do CID daqui até o dia de julgamento de mérito, para ver o que é que vem à tona, o que é que se sabe, se a Polícia Federal descobre mais alguma coisa também nessa quebra de sigilo aí telemático, apesar do Kuntz ter entregado, tem a impressão de que vão fazer uma revisão maior em torno das mensagens ali do CID, das outras contas que estão dentro dessa investigação agora. De um fazendão, ou você quer um futuro de uma economia industrial digitalizada? Escolhe. E o que você disse é muito sério, porque nós estamos escolhendo o primeiro. Né? Professor Ricardo Mello, aqui um prazer falar com o senhor. O que eu queria perguntar, eu acho que deve ser a curiosidade da maioria das pessoas também, é o seguinte: esse produto que não está indo para os Estados Unidos, esse produto industrializado, de valor agregado, ele está indo para algum outro lugar? O Brasil está encontrando novos mercados? Porque quando o Trump começou com essas ameaças tarifárias, o discurso aqui era justamente esse, a possibilidade de se abrir novos mercados, de se vender para outros países e se tornar menos dependente dos Estados Unidos. Esse produto que não está indo para lá, já foi encontrado para onde ir? Olha, esse ponto é complicadíssimo, né? Porque nós temos uma série de escolhas, né, que a gente precisava prestar bastante atenção. Por exemplo, o tratamento que está sendo dado para o acordo Mercosul-União Europeia. Né? Parece maluco você falar de acordo com a sua pergunta. Não, tem tudo a ver. Né? Que tipo de acordo nós estamos querendo firmar com a União Europeia e se sobra espaço para a gente abrir novos mercados para aquilo que gera algum tipo de industrialização para o Brasil? Quem poderia comprar mais celulose do Brasil, quem poderia comprar mais ferro-gusa, a não ser a economia americana, é a economia europeia e algumas economias asiáticas. Nós temos alguns concorrentes nisso que é pesado demais. O primeiro deles é a China. Quando você olha olha que coisa curiosa, né? Quando você olha para o fechamento do mercado de aço dos Estados Unidos, que vem desde a era Bolsonaro, hein? Não é novo, é Trump lá, desde a era lá atrás, ele apertou, o Biden abriu um pouquinho, fixou cota, mas não foi muito não. Então, aço é ponto super sensível, principalmente o tipo de aço que nós vendemos, aço plano, é super sensível. Então, quando você olha para isso aí, tem alguém comprando. Sabe o que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário, Ricardo. A China passou, como estava tendo problema para a China também entrar com aço nos Estados Unidos, pelas concorrências, a China passou a apertar a venda de mercado de aço aqui dentro do Brasil. Nós tivemos o nosso Instituto Brasileiro do Aço, eu vou citar de memória, gente, nós fazendo queixas formais, dizendo, olha, nós precisamos nos defender. A China aumentou em 60% no ano passado a entrada de aço no Brasil, por várias razões, porque tem mais construção civil, o tipo de aço que ela vendeu para a indústria automobilística brasileira, eles venderam. Ao contrário de nós temos um processo de abrir mercado, nós perdemos o que tínhamos. O interno, inclusive. Então, me parece, sabe, que a gente precisaria fazer uma atenção maior ao que a gente está olhando para a Apex, ao que a gente está... Olha, um dos ministérios que menos sai no jornal, para usar uma expressão bem nossa, é o MIDI, que é o Ministério da Indústria e Comércio. Praticamente não sai no jornal. E por que não sai no jornal? Qual é a não atenção que não se dá a isso? Porque, de fato, quando se olha para lá, tem uma série de medidas de apoio à exportação que não avançam no Congresso. E as razões são o que vocês dois disseram. Né? Que tipo de escolha nós estamos fazendo como país? Que essa matéria escancara. Né? Aumentou. A matéria do Jamil é impressionante. Aumentou o déficit de janeiro a maio. Né? Em outras palavras, o Trump está fazendo exatamente o que ele quer e nós estamos concordando. É disso que nós estamos falando.